Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Olha, aqui é Santarém, aqui do meio da floresta. Muito obrigado pela audiência, obrigado por você acompanhar o nosso canal de noite, noite e dia. Brevemente nós vamos estar no estúdio com comentários, novamente com notícias. Eu peço até desculpa do meu público por não estar postando esses dias, é porque a gente está dentro da floresta e na floresta não tem internet. Então, por causa disso que a gente não tem acompanhado. Estou acompanhando essas movimentações bolsonaristas em Brasília, ateando fogo em ônibus, perseguindo pessoas, tocando fogo em carros, enfim. Os bolsonaristas estão tocando o terror, aquilo que eles vêm fazendo já há muito tempo. Os bolsonaristas extremistas que estão sendo apoiados ali, financiados por grupos de empresários e até por políticos. Esses hoje que foram presos e também alguns deputados que vão usar a tornozeleira, isso é bem feito para eles. A Justiça, o Ministério da Justiça não agiu de acordo com o que deveria ter agido, não é? Fingiu de besta, passou de largo, não mandou a Polícia Federal prender ninguém e isso foi entendido pelo Supremo Tribunal Federal como uma afronta. O ministro Alexandre de Moraes então mandou a Polícia Federal atrás da pilantragem dos vagabundos, porque a gente tem que chamar assim. Não dá para dizer que bolsonaristas extremistas é um bando de vagabundo, não é, que está sendo patrocinado muitas vezes do seu próprio bolso, caso dos deputados ali, outros patrocinadores do agronegócio, para fazer arruaça, para tentar desestabilizar de certa maneira a posse, para não aceitar o resultado das urnas, para fazer baderna, para fazer bagunça, para fazer arruaça e no fundo para ter o Bolsonaro ter o com que barganhar. Porque o Bolsonaro, na realidade, não manda parar, ele dá trela para esse pessoal, ele dá aval para eles fazerem essa bagunça toda, para que ele tenha, de alguma maneira, alguma coisa para dar em troca, para dizer para o Supremo, olha, se vocês vierem para cima de mim, eu vou mandar a gadaiada continuar no meio da rua, é mais ou menos isso. É o mesmo estilo do Donald Trump nos Estados Unidos, quando incentivou os trumpistas a invadirem o Capitólio, o Congresso ali americano. Desse mesmo jeito está acontecendo aqui no Brasil. Só que aqui no Brasil nós temos a figura de Alexandre de Moraes, o Xandão, que está botando para cima da gadaiada e tem que botar a gadaiada na cadeia mesmo, para eles aprenderem a respeitar a democracia e aprenderem a respeitar a decisão do Supremo Tribunal Federal. E sobre essa situação do Xandão, do Alexandre de Moraes, ele já tinha falado, não é? Na diplomação do Lula, que não admitiria esse tipo de atitude e que os responsáveis seriam punidos. Hoje a presidente do PT, deputada federal Gleice Hoffmann, disse que os mandados de prisão e busca e apreensão são como uma forma didática e chegam em boa hora. E ela diz, não dá para dar ali trégua para extremistas e terroristas. E realmente são atos de terroristas, atos de gente pilantra, atos de criminoso, bandido mesmo. Não temos que chamar de outro jeito. São bandidos que estão tentando a todo custo ecoar suas vozes ali, melancólicas e tristonhas, porque o Bolsonaro não ganhou. Problema do Bolsonaro que não ganhou, mas o outro ganhou. E no Brasil é assim, um ganha e um perde. Esse papo de ficar o tempo todo no meio da rua alardeando, dando conta de que o Bolsonaro vai fazer alguma coisa, isso é leseira. Muitos desses aí, amalucados, não é? Sabem muito bem do que se trata, mas para não dar o braço a torcer, tem família, tem amigos que bagunçaram com eles, tem amigos que devem estar bagunçando com eles, eles querem fazer a todo custo a coisa dar certo. Aliás, sobre a coisa dar certo, hoje foi 80 propriedades de bolsonaristas foram alvo de busca e apreensão e 4 foram presos. Isso é muito importante. Tomara que daqui para frente sejam presos. Aliás, o Alexandre de Moraes deu 48 horas, né, para que tanto a polícia, o Ministério da Justiça quanto a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal se pronunciem sobre as medidas que foram tomadas, né? Medidas que foram tomadas contra esses atos bolsonaristas. E os bolsonaristas que estão esperando algo assim milagroso do Bolsonaro podem tirar o cavalinho da chuva. O Carluxo, o filho do Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, choramingou pelo Twitter,
escreveu um textão assim de dar sono em qualquer pessoa, falando da sua tristeza, da sua decepção, de que o seu pai, o seu paizão, tenha sido abandonado pelos seus aliados. E por conta desse abandono, Bolsonaro não teria condições hoje de dar golpe nenhum. Ele disse o seguinte, não dá para estalar os dedos e resolver tudo. Ele disse, ele não tem poder, meu pai, para estalar os dedos e resolver tudo. Ou seja, o resolver tudo seria dar um golpe militar. Bolsonaro, eu tinha falado lá atrás, no auge da sua popularidade, no auge do seu poder, no auge da sua gritaria contra a democracia, não conseguiu fazer o que queria. A Suprema Corte agiu, as instituições agiram, a Polícia Federal agiu e o Bolsonaro ficou ali chupando o dedo naquele lá do 7 de setembro, que teve que pedir desculpa ao Alexandre de Moraes, chamou o Michel Temer, ali o Michel Temer ligou para o Xandão para ele pedir desculpa, porque o Xandão ia mandar prender o Carlos Bolsonaro, porque crime tem bastante, só é uma ordem e o Carluxinho vai preso. E o Bolsonaro já tinha segredado que a preocupação dele é que o Carluxo fosse preso e o Carluxo se matasse. E a culpa seria do Bolsonaro. Então ele diz que o filho dele é problemático, né? Mas é um problemático assim, é um psicopata. É um psicopata desequilibrado que usa de todas as artimanhas e manhas para conseguir o que quer. Então os filhos do Bolsonaro que governaram, ou seja, desgovernaram junto com ele, têm que pagar o preço do que fizeram. Porque não foi brincadeira 700 mil mortos, não. Não foi brincadeira o deboche e a mangofa que fizeram com os médicos, com os cientistas. E não foi brincadeira o que eles fizeram. Né? Eles riram da cara dos pacientes, da doença, dos mortos, debocharam. Debocharam durante muito tempo, isso não pode ser esquecido. Aliás, sobre isso não pode ser esquecido, nesse texto longo, o Carluxo ele diz o seguinte, muitos abandonaram o meu pai, foi abandonado por aqueles que ele tanto ajudou. E ele fala de um jeito assim, e o meu pai que quase deu a vida por vocês. Olha, Bolsonaro deu a vida. Eu lembro de um videozinho curto que passava assim, ele deu a vida por você. Ele derramou sangue por você. E a gente pensava que o vídeo estava falando de Jesus, não, era do Bolsonaro. Imagine vocês. Então é algo assim surreal que o Carluxo está ali todo choroso, melancólico. Até quando vai ficar com esse mimimi? E o Carluxo fala gadaiada, diz o seguinte, ó, papai não pode fazer merda nenhuma. Meu pai não tem poder de estalar os dedos e resolver. Vocês estão na frente dos quartéis à toa. O Bolsonaro não vai dar golpe porque não tem poder para isso. Claro que o desejo do Bolsonaro sempre foi dar golpe. Mas como eu falei para vocês acham mesmo que o Exército, a Marinha Aeronáutica iam dar golpe para serem mandados pelo Bolsonaro e pelos seus filhotes? Olha lá, vai esmagando no like, pessoal. Não esqueça de esmagar no like. Se você gosta do canal, quiser ajudar, olha, Pix 61 98304 6113, vou repetir o meu Pix, 61 98304 6113. Olha, e outra coisa, o Bolsonaro está com tanto medo, que está pressionando o presidente da Câmara, Arthur Lira, a levar para frente aquela proposta de emenda à Constituição que dá o cargo vitalício de senador da República para ex-presidente da República. Veja bem, o Arthur Lira está manobrando. Essa semana teve reuniões, inclusive com senadores aliados de Bolsonaro e também aliados de Lula, veja até que ponto nós chegamos, para permitir que a Câmara aprove uma emenda à Constituição, um projeto de emenda à Constituição, a PEC, para que todos os ex-presidentes, inclusive a presidente Dilma Rousseff, o José Sarney, o presidente Lula, o Collor de Mello, todos eles sejam agraciados com essa PEC. Essa PEC daria direito, então, de eles terem esse cargo vitalício de senador e ter imunidade parlamentar. Então, o segredo, na realidade, não é uma proposta de, olha, nós queremos dar cargos vitalícios para todos os ex-presidentes. Não, isso serviria para o Jair Bolsonaro. Porque o medo do Jair Bolsonaro é deixar de ser presidente, não ter imunidade parlamentar, não ter imunidade de presidente e poder ser preso por qualquer juiz do Brasil. Que aí vão surgir N denúncias contra ele, processos contra ele. Ele não vai ter poder
de responder a tantos processos, vai acabar sendo preso. Então, por isso, ele está soltando muita grana para o Arthur Lira, soltando muita grana para senadores e deputados, né? Nesse período, nesse finalzinho de mandato, alguns dias que ele tem como presidente, ele está ali assinando tudo o que o Arthur Lira deseja. Para quê? Para poder ali manipular e se tornar então um senador vitalício e tendo como isso ali a imunidade parlamentar, não podendo ser preso desse jeito. Então, gente, é uma jogada muito esperta do seu Arthur Lira, que já está conversando, inclusive a matéria que eu li, a matéria inclusive que está no G1, no UOL também, no Estadão, fala sobre a situação de que o próprio PT, segundo essas informações, né, já teria dado o aval, também dito o seguinte, ó, a gente concorda. Por quê? Porque por trás disso estaria uma proposta para o Bolsonaro, que era o seguinte: a gente te dá imunidade parlamentar, a gente te dá essa proteção de ser senador vitalício, mas em contrapartida você tem que ali publicamente dizer que não vai ser candidato, vai ter que ter uma promessa de que não será candidato em 2026 para não atrapalhar essa junção. Então, o Bolsonaro oferece: não quero mais ser presidente, não quero concorrer, mas aí vocês têm que me dar a imunidade parlamentar, porque mesmo que eu não ganhe, eu atrapalho. Entende? Então, essa seria uma barganha do Bolsonaro. Agora, o seguinte, eu perguntaria ao pessoal do PT se eles acreditam em promessa de Bolsonaro. Quer dizer, daria um cargo vitalício para o Bolsonaro, imunidade, perdoariam ele, o cara ficaria de boa, rindo da nossa cara, e aí, em troca disso, o Bolsonaro diz que não vai se candidatar. Você acredita que ele não vai se candidatar? Vocês acreditariam? Né? A não ser que ex-presidentes que recebessem esse cargo não pudessem se candidatar, mas aí o Lula. Então, e a Dilma? Então são certas coisas que eu acho o seguinte, acho nesse momento que o PT tem que se aliar a muita gente que a gente nem gosta, mas aí se aliar ao diabo é demais, né? Porque o próprio Bolsonaro estaria articulando com o Arthur Lira e o Arthur Lira articulando com o pessoal do PT que já tinham dado o aval para ele. Olha, e como eu falei para vocês, eu sou livre, leve e solto para criticar certas decisões. Eu acho que a gente tem que pensar lá na frente, porque tomar decisões temerárias, precipitadas, achando que tudo está resolvido, com Bolsonaro nada é confiável. Bolsonaro não é confiável e eu acredito que ele tenha que pagar sim pelo que fez, pelos crimes que cometeu, e isso aí seria um perdão dado para ele do Centrão, do PT, sem o consentimento da população brasileira. Eu acho que tinha que ter um basta. Se o Bolsonaro realmente não vai se candidatar, aí é uma outra situação, não é? Se assinasse um documento, se houvesse algum impedimento legal, né, nessa PEC que dissesse que ele não poderia se candidatar, aí é uma outra coisa, outra situação. Enquanto isso, eu fico com o pé atrás. Critica Brasil falando a verdade, doem quem doer, esmaga nesse like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, beijo no coração de todos. A gente volta. Tchau, pessoal. Não esqueçam de assistir o meu canal, tá? Tchau e contribua no Pix 61 98304 6113. Tchau. Hasta la vista, baby.